Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Cleiton e falaremos sobre a Era Vargas, de 1930 a 1945, tá certo? Iremos fazer uma introdução sobre como Vargas chegou ao poder, para depois darmos aí algumas das características desses 15 anos de governo bem diferentes ao longo do tempo. A Era Vargas, como dissemos agora esses 15 anos, ela é dividida em 3 momentos. Governo provisório, de 1930 a 34. Depois entramos no período do governo constitucional, de 34 a 37. E o terceiro período é o Estado Novo, de 37 a 45, que é o período caracterizado como a ditadura de Estado, onde de fato Getúlio Vargas se torna um ditador, tá certo? Antecedentes antes de chegar ao poder, na chamada Revolução de 30, como Getúlio chegou ao poder? Foi um golpe de Estado que pôs fim a um arranjo político entre paulistas e mineiros e que conduziu Getúlio Vargas ao poder. Os candidatos de Minas Gerais e São Paulo alternavam-se na presidência da República, que ficou conhecido como política do café com leite. Então, a Revolução de 30, o golpe de Estado de Getúlio Vargas em 1930, vai pôr fim à chamada República das Oligarquias ou República do Café com Leite, em que apenas paulistas e mineiros conquistavam a presidência da República, tá certo? Desde a proclamação da República, um pouquinho depois, eles vinham se alternando no poder, tá certo? Uma eleição era de um paulista, na eleição seguinte o paulista apoiava um mineiro e ele ganhava as eleições. E todos os outros estados do Brasil ficavam de fora desse jogo político, do poder federal. Aqui temos a figura do Vargas no centro da foto, tomando posse, com o golpe, na verdade, em trajes militares. Ele teve o apoio do exército para dar esse golpe. O que era a política do café com leite? Como eu expliquei agora, os presidentes eram indicados e eleitos por influência das oligarquias paulistas e mineiras. Ou seja, o que é a oligarquia? Grupo ou família do poder que apoiava ora um, ora outro, uma vez de cada um. Um toca a bola para o outro. O pretexto que Vargas arrumou para tomar o poder foi nas eleições de 30, em que o presidente Washington Luiz lançou a candidatura do paulista Júlio Prestes. O Washington Luiz paulista lançou a candidatura do paulista Júlio Prestes, quando caberia a Minas Gerais indicar seu sucessor à presidência e ter o apoio dos paulistas. Esse acordo foi rompido por Washington Luiz, e acabou com essa aliança de paulistas e mineiros. Sentindo-se excluídos, mineiros e gaúchos, região em que Vargas faz parte, reuniram-se à oposição de outros estados e formaram a Aliança Liberal. Então, temos aí mineiros, gaúchos e grande parte dos estados do Nordeste numa grande aliança liberal, uma frente, contra esse poder da oligarquia paulista, dos grandes proprietários de terras, os grandes cafeicultores que dominavam o cenário nacional da política brasileira. Tá certo? A Vargas quer pôr fim a essa dominação política dos paulistas. Essa aliança liberal lançou a candidatura de Getúlio Vargas. Isso aqui é antes, tá? Antes do golpe, ele disputou eleições, pessoal, tá certo? Assim, vamos concorrer contra Júlio Prestes. Washington Luiz estava no seu mandato e aí ele indicou o seu substituto, Júlio Prestes.
E aí a Aliança Liberal lançou a candidatura de Getúlio Vargas para presidente, que à época era governador do Rio Grande do Sul, e vice-presidente de Vargas era o governador da Paraíba, João Pessoa. Como era previsto, todo mundo já tinha aquela suspeita, né? Júlio Prestes venceu as eleições para a presidência. E como havia sido combinado, a oposição, ou seja, os outros partidos que concorriam, reconheceriam a vitória. Por quê? Naquele período, as eleições eram marcadas por fraudes nas urnas. As urnas eram viciadas. Na verdade, ganhava a eleição quem roubava mais votos. Os dois roubavam, cada um. Quem roubasse mais, ganharia. Eles já sabiam desse fato e fizeram um acordo que não importa quem ganhasse. O perdedor aceitaria a derrota, né? Reconheceria a vitória do oponente e tudo caminharia normalmente. Porém, veremos lá na frente, né? Aí temos a imagem de Getúlio Vargas, o candidato de oposição de Júlio Prestes paulista, né? O gaúcho Getúlio Vargas, tendo como seu vice um nome de peso, João Pessoa, um dos políticos mais prestigiados dos estados do Nordeste, tá certo? Contra Júlio Prestes. Tá lá, Júlio Prestes era o candidato paulista contra Getúlio Vargas nas eleições de 30. Vargas perde as eleições, Júlio Prestes ganha e, logo após o acontecido, vai ocorrer o assassinato de João Pessoa em Pernambuco, devido a fatores pessoais, divergências pessoais de um inimigo político da região de João Pessoa. Ele vai ser assassinado por esse desafeto político. Um acontecimento imprevisto mudou o quadro político. Por motivos ligados à política da Paraíba, João Pessoa foi assassinado por um adversário político local. O grupo de Getúlio Vargas utilizou o fato para organizar uma ação armada contra o presidente Washington Luiz, ainda no cargo, né? Estava ainda dentro do seu mandato. O movimento teve início em Minas Gerais e rapidamente espalhou-se para os estados do Nordeste. O presidente Washington Luiz foi obrigado a renunciar e um grupo de militares ocupou o governo provisório. Em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas torna-se presidente. Ou seja, as eleições já tinham terminado. O presidente, o Washington Luiz, conseguiu eleger o seu indicado, o Júlio Prestes, só que esse fato do assassinato de João Pessoa, governador da Paraíba, assassinado em Pernambuco, provocou uma reviravolta. Foi o estopim para que todos os descontentes mineiros e os estados do Nordeste se reunissem em torno de Vargas e fala: bora Vargas, vamos dar um golpe. Vamos dar um golpe, o exército está do nosso lado. Vamos tomar o poder. Certo? Vargas não concordava muito. Vai dar problema, vai desestabilizar a política, mas depois de muita insistência, Vargas aceita esse projeto. E aí, lá em novembro, ele é colocado como presidente e inicia-se o chamado governo provisório. Quais são as realizações, né? As mudanças que são feitas no país pela liderança de Vargas como o presidente, na cadeira de presidente, através de um golpe. Vai haver uma centralização do poder, suspensão da Constituição anterior, que era de 1891, o fechamento do poder legislativo, a Câmara, né, dos Deputados, indicação de interventores militares para os governos estaduais, e o objetivo era desmontar a estrutura política da antiga república, chamada de Velha República,
baseada no poder dos coronéis, os fazendeiros. Então, Vargas queria uma mudança no Brasil. Os paulistas governavam para interesses próprios. Não havia um projeto político de Brasil. Não havia um projeto nacional. Vargas vai resgatar, na verdade, essa questão da centralização política, porque o presidente do Brasil, geralmente paulista ou mineiro, não estava nem aí com o restante do Brasil. No restante do Brasil, cada governador tinha autonomia, poderia fazer o que quisesse, desde que apoiasse o presidente, indiretamente para eleições. Então ele ganhava essa autonomia, essa liberdade no Estado. O Vargas acaba com isso, ele vai centralizar o poder, falar, opa, tem presidente, o presidente manda, tá certo? Acabou com essa estrutura que funcionava, certo? O coronel, o fazendeiro, ajudava a eleger o presidente e ele ganhava autonomia. Vargas vai acabar com isso e vai falar, agora está tudo na minha mão. Então, com o apoio aí de Góes Monteiro à esquerda, Miguel Costa ao centro e Getúlio Vargas sentado à direita, são os grandes generais das Forças Armadas à época, dando total apoio para o projeto político de Vargas. Logo após vem o governo constitucional. Nós veremos aí no nosso texto que quando Vargas assume, ele entra pela porta dos fundos, ele não foi eleito, ele vai governar e ele vai acabar, a Constituição de 81. Os paulistas, na Revolução Constitucionalista de 32, vão reivindicar e vão protestar contra o Vargas e falam, peraí, você deu um golpe, se tornou presidente, mas você tem que escrever uma Constituição. Temos que saber qual é a lei. Você não vai governar ao seu modo. Todos são submetidos à lei, tá certo? Até o próprio governante. O governante tem que ter uma lei para seguir, tá certo? Então, em 16 de julho de 34 foi promulgada a nova Constituição, a nova Constituição brasileira. Isso de acordo com as manifestações e a guerra civil, na verdade. O Brasil teve uma mini guerra civil, que foi os paulistas contra o restante do Brasil, na reivindicação de que o governo Vargas escrevesse uma Constituição Nacional, conhecida como Revolução Constitucionalista de 32, que é um feriado regional de São Paulo, que é o 9 de julho, tá certo? Então, os paulistas perderam a guerra, Vargas conseguiu abafar todo esse conflito e em 34 ele escreve uma Constituição que foi promulgada. O que tem nessa Constituição do Vargas? A primeira, eleições para os poderes executivos, legislativos por meio do voto. As mulheres adquiriram o direito ao voto. Criou a justiça eleitoral. Criou uma legislação trabalhista que proibia a diferença de salário para um mesmo trabalho. Descanso semanal e férias remuneradas. Então aqui já vem um pacote com diversos direitos trabalhistas, tá certo? Pessoal, desculpa, eu esqueci de fazer um apontamento aqui, ó. Olha o que ele faz quando ele entra em 30. Ele faz indicação de interventores militares para os governos estaduais. O Estado não escolhe o seu governante. O Vargas vai indicar um homem de confiança. General fulano de tal, o senhor vai ser o governador de São Paulo. General Cicrano, o senhor vai ser o governador do Rio de Janeiro. Então ele coloca pessoas de sua confiança. Essa é a centralização política. Ele consegue ter um poder centralizado na sua mão através desses políticos. E são todos militares, interventores militares para os governos estaduais. Certo? Não há liberdade de escolha dos governantes por parte dos estados. Aqui, para se consolidar no poder, perceba que ele faz reformas, Ele escreve uma lei dando aí alguns direitos, principalmente para mulheres, com direito ao voto, e para os trabalhadores, direitos trabalhistas. E aí temos a assinatura da nova Constituição, agora já
em trajes civis, de terno e gravata, exercendo a presidência. Certo? Quais são os outros elementos dessa Constituição? Permissão para organizações sindicais, ensino primário gratuito e obrigatório nas escolas públicas. A Constituição também estabelecia que o primeiro presidente ele não ganhou por eleições, então tem que haver eleições, e essa primeira eleição será feita através do voto indireto, ou seja, não é o povo que escolhe. Esse presidente será eleito pelos membros da Assembleia Constituinte, e com essa medida, Vargas garantiu a sua vitória por 175 votos contra 59. Olha que esperto. Eu não fui eleito, eu dei um golpe só para colocar as coisas em ordem. Eu vou promover eleições. E quando ele promove eleições, ele permite que apenas a Assembleia, os membros da Assembleia, possam votar. Então não é um voto direto, é uma eleição indireta. E aí, como a Assembleia é constituinte e constituída pelos seus pares, pelos seus puxa-sacos, pelo pessoal de confiança, claro e logicamente ele vai vencer essa primeira eleição, que foi 175 para Vargas contra 59 do seu adversário. E aí ele se torna presidente de fato pelo voto, não pelo voto popular, pelo voto da Assembleia. Ele se torna presidente eleito pelo voto indireto em 34 e vai exercer o seu mandato de 4 anos, tá certo? Até 38. Nesse período de 34 a 38, o Brasil passa por uma divisão, uma polarização social muito parecida com a que vivemos agora, né? Entre petistas e bolsonaristas, entre coxinhas e mortadelas, né? Que a gente vê aí no noticiário. Vai haver uma divisão não tão grande como a da época, né? A da época é um pouco menor. Essa divisão está entre os integralistas e comunistas, tá certo? Os integralistas, na época, eram os nazistas de verde e amarelo, certo? Eram os representantes do governo autoritário que já havia na Itália e na Alemanha. Nós tínhamos uma versão desse grupo, era o nazismo de verde e amarelo. Eram os autoritários de verde e amarelo, chamados de integralistas. E já tínhamos aí os comunistas, que já vinha desde a coluna Prestes, né? Vinha desde de muito tempo, crescendo aí as ideias comunistas no Brasil. O pretexto para permanecer no poder. Então, na verdade, Luiz Carlos Prestes era o grande opositor político de Vargas. Era o grande líder do comunismo. E nos integralistas nós tínhamos a figura de Plínio Salgado, tá certo? Inclusive no começo Vargas concordava aí com algumas ideias do Luiz Carlos Prestes em acabar com essa oligarquia cafeeira que havia no Brasil, mas após ele se tornar presidente, ele reconheceu ali uma resistência desse grupo comunista e passou a combater. Já os integralistas eram a favor de Vargas, eram puxa-sacos e estavam interessados aí em integrar o governo, ganhar cargos. Então, no decorrer de 34 a 38, integralistas e comunistas formavam dois grupos políticos que defendiam ideias diferentes, entrando em confrontos constantes. Getúlio Vargas era simpático aos integralistas e reprimia com mais vigor os comunistas. Em julho de 35, Vargas decretou a prisão dos líderes do grupo comunista, sendo declarada uma organização ilegal, ou seja, era um grupo que fazia oposição a Getúlio Vargas devido à sua maneira de governar, né, uma maneira autoritária, ao estilo europeu, fascista e nazista, tá? Desculpa, os integralistas eles eram a versão fascista no Brasil, certo? Não nazista, fascista.
Em resposta, o grupo comunista organizou um golpe militar para instaurar um novo governo. Muitos dos membros do exército eram do grupo comunista. Carlos Prestes era do exército. Não confundam com Júlio Prestes, tá, pessoal? Júlio Prestes, ele ganhou as eleições e Vargas deu o golpe. Luiz Carlos Prestes é o líder comunista no Brasil, maior opositor do governo Vargas na época, certo? A revolta ficou conhecida como a Intentona Comunista, que foi rapidamente controlada. Ou seja, sabendo dessa tentativa de golpe, Vargas se organizou e desfez esse movimento, abafou rapidamente essa tentativa de acabar com o seu governo, prendeu os líderes, quem não foi preso fugiu, se isolou, etc. A rebelião serviu de pretexto para que o governo suspendesse as eleições seguintes, em 1938. Para manter-se no poder, Getúlio Vargas alegou que havia um suposto plano comunista para a tomada do poder, o chamado Plano Cohen. Na verdade, não existia mais. Toda essa tentativa dos comunistas foi abafada. Rapidamente ele desmobilizou essa tentativa de golpe, prendeu alguns, outros fugiram e resolveu o problema. Mas, chegando perto de realizar novas eleições, Vargas inventa que esse perigo ainda está presente, tá certo? Em 10 de novembro de 1937, Vargas anuncia a instituição do Estado Novo, estado de sítio, estado de guerra. Qual é o argumento que ele vai utilizar? Estamos sob ameaça do perigo comunista internacional. Ele dizia que os comunistas no Brasil tinham o apoio dos comunistas soviéticos, da União Soviética, em plena Guerra Fria, 45, não, antes da Guerra Fria, tá certo? Estava aliados com ele, e o Brasil estava sob um perigo de invasão de comunistas, tá certo? Então ele falou assim, olha, agora não pode ter eleições, estamos em estado de guerra, tenho que permanecer no governo. Em 30 de setembro de 1937, o chefe do exército, general Góes Monteiro, ao centro, anunciou pelo rádio a descoberta de uma conspiração para derrubar Getúlio, o famoso Plano Cohen, certo? Tem até livros sobre esse acontecido, o Plano Cohen, a ameaça vermelha, Toda a conspiração realizada por Vargas e junto com os integralistas. Na verdade, os integralistas que produziram um documento falso, simulando uma tentativa de golpe comunista no Brasil. Na verdade, houve essa tentativa anteriormente. Vargas resolveu o problema, mas ele aproveitou esse fato para dizer que o perigo ainda era eminente. Não havia mais. Ele vai usar esse argumento, esse fato, para permanecer no poder e suspender as eleições. Como funciona o Plano Cohen? Vamos lá. Em 1938 haveria eleições. Getúlio não poderia concorrer. Aí ele diz que há um plano para tirá-lo do poder, lá em 1937. O que é o Plano Cohen? Um documento forjado pelo governo, falsificado, declarando intenções dos comunistas em tomar o poder. E aí o Vargas dá o chamado golpe dentro do golpe. Tá certo? Ele deu um golpe para entrar e agora em 1937 ele vai dar um golpe para permanecer. Tá certo? Ele dá um golpe nele mesmo. Olha, o Brasil está sob ataque, não podemos fazer eleições, temos que nos defender, eleições estão suspensas, eu continuo no governo. E aí ele inaugura o Estado Novo, como falamos lá no início da aula, é o período autoritário de Vargas, que vai de 1937 a 1945. Getúlio Vargas anuncia pela rádio o início da ditadura do Estado Novo. O Vargas tinha um elemento muito vantajoso na sua comunicação com as massas. Ele pegou o período do rádio, a popularização do rádio, que era o maior meio de comunicação e difusão de informações da época, sob autoridade e domínio do Estado. Então, inicia o Estado Novo no Brasil. Quais são as características do Estado Novo? É um governo ditatorial,
onde Vargas detinha amplos poderes em suas mãos. Seus atos não estavam submetidos à justiça, ele era a justiça. O governo podia invadir casas, prender pessoas, julgá-las e condená-las, né? Não havia um judiciário independente. O governo tinha poderes plenos. É um governo ditatorial. Os estados perderam sua autonomia, sendo governados por interventores. Já havia isso antes, né? Mas Vargas depois libera para terem governantes eleitos pela população do próprio estado. Mas quando ele dá o golpe novamente, ele suspende essa autonomia e todos os partidos políticos foram extintos e as eleições suspensas. Então, ele se torna um ditador. Com o apoio de militares, Getúlio Vargas suspende eleições e permanece na presidência. Quais são as novas práticas desse governo? Proibiam greves e manifestações contra o governo, era proibido. Havia perseguições, morte e tortura de milhares de cidadãos. Milhares de cartazes apresentavam Vargas como o salvador da pátria. Ele era um ídolo, um mito. O Ministério da Educação também contribuiu na exaltação da figura de Vargas. Ele vinha nas cartilhas, né? Ele aparecia nos manuais didáticos e nos livros das escolas, sempre falando bem dessa figura política. Aí temos uma charge: o Estado Novo foi a salvação do Brasil, glória ao seu fundador, né? Então não há mais política, não há mais o contraditório. Vargas não permite que haja críticas ao seu governo, tá? E aí temos uma outra face desse governo. Apesar de Vargas ser um ditador que perseguia os seus opositores políticos, ele foi uma figura que apresentou aí um projeto nacional, tá certo? É considerado um dos maiores presidentes da história do Brasil, apesar dessa biografia aí autoritária. Mandou matar, prender, torturar muitos opositores, era muito duro, era uma ditadura. Mas, por outro lado, ele promoveu o desenvolvimento nacional do Brasil. Dentro dessa parte aí da questão do desenvolvimento, nós temos as inovações de Vargas na economia ocorreram entre a economia cafeeira e a industrialização. Na verdade, Vargas não gostava da elite cafeeira porque ela não tinha um projeto nacional para o desenvolvimento econômico do Brasil. Ela só pensava em vender café para ela se enriquecer. Ela não tinha um projeto para um desenvolvimento do Brasil como um todo. E o Vargas tinha. O objetivo dele era fazer o processo de industrialização no Brasil, que já era tardia. Todos os outros países europeus, os Estados Unidos, estavam se industrializando e o Brasil vai começar a se industrializar na era Vargas. A industrialização do Brasil, na verdade, começou sem o apoio do Estado. Ou seja, havia uma incipiente, o início, né, de uma industrialização no Brasil, mas na verdade a serviço da elite cafeeira. A elite dos barões do café, como ferrovia, algumas estradas, etc., mas para favorecer o café. O Vargas vai ampliar isso. Olha lá. Não havia, na verdade, uma clara política voltada para a industrialização. Na era Vargas, esse reforço finalmente apareceu e as realizações efetivamente inovadoras tomaram forma. Como ele é um governo ditatorial, ele é interventor. Então, a intervenção do governo na economia foi um dos grandes marcos do Estado Novo. Vargas era um sujeito extremamente inteligente, era nacionalista, tinha um projeto para o desenvolvimento do país. Ele não era um simples ditador que queria ficar no poder só por ficar, pelo poder. Ele tinha projetos e realizações, tá certo? Então, ele vai supervisionar e promover aí esse desenvolvimento da economia e do desenvolvimento. Consequentemente, os industriais, sobretudo do Rio de Janeiro e São Paulo, puderam ampliar suas funções. Houve um apoio do Estado, um apoio financeiro para que o setor industrial crescesse. O Estado fez o seu papel
encarregou-se de criar a infraestrutura necessária através do empréstimo do ex-banco, o Banco Semi-Oficial Norte-Americano. Vargas obteve empréstimos desejados para construir a usina de Volta Redonda em 1941. Temos a imagem aí, ó, da construção da usina, operários trabalhando na construção da usina de Volta Redonda, a Companhia Siderúrgica Nacional, de 1941, né? Faz cimento até hoje, cimento, a chamada indústria de base, que Vargas vai desenvolver. O Brasil tem que ter uma indústria de base para poder promover o desenvolvimento de outros setores industriais. Como nós vimos ali, ele conseguiu um empréstimo financeiro de um banco norte-americano. Isso só foi possível, pessoal, porque nós estamos aí em plena Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra é de 39 a 45. Num dado momento da guerra, os Estados Unidos vai solicitar o apoio do Brasil. Até então o Brasil não fazia diferença para os Estados Unidos. Percebendo que Getúlio Vargas era um simpatizante do regime de Hitler, na verdade na questão autoritária, da maneira como ele conduzia o governo, não na questão das atrocidades, do racismo ou das mortes, né, do genocídio promovido pelo Hitler, mas ele admirava a forma de organização do Estado nazista. Vargas começou a vender minério de ferro e algumas matérias-primas necessárias à guerra. Quando os Estados Unidos percebe, né, toma conhecimento que o Vargas negocia material essencial de guerra com a Alemanha, ele vai se aproximar do Brasil, né? O presidente norte-americano chama o Vargas para uma conversa e fala: pô, a gente compra o seu aço, você está vendendo aço agora para os alemães. Aí o Vargas fala assim: eu vendo para quem me pagar mais. Os alemães estão pagando melhor que vocês. Rapidamente os Estados Unidos falam assim: eu cubro, eu pago o que vocês querem, mas eu quero a aliança do Brasil junto com os Estados Unidos. Estamos numa guerra mundial e vocês, como são nossos vizinhos, vamos lutar junto na guerra para combater o Hitler e todos os estados autoritários europeus. Que é uma clara contradição, porque Vargas também era um regime autoritário aqui no Brasil e vai ter que lutar contra regimes autoritários da Europa, tá certo? Vargas nutria aí novamente uma grande simpatia pelo modelo político da Alemanha, né? Essa coisa de um Estado forte, autoritário, né? Desenvolvendo o país, mas não concordava ali, não tinha como ele se aliar à Alemanha. Se aliar à Alemanha seria uma clara ofensa direta aos Estados Unidos. E Vargas, como eu disse antes, é uma figura extremamente inteligente. Ele não iria criar inimizade com os Estados Unidos, o nosso maior vizinho, né? Criar encrenca num período em que o Brasil nem exército tinha, né, para poder brigar com ninguém. Então, essa aliança que Vargas faz com os Estados Unidos vai ser favorável aí na questão de empréstimos, e esse dinheiro será utilizado para desenvolver a industrialização no Brasil. Ele faz a usina siderúrgica nacional. Temos aí, ó, um cartaz, né? Muitos trabalhadores, desenvolve o emprego no Brasil. Outros meios de transportes para alimentar a usina foram viabilizados nessa questão da infraestrutura. Vargas incrementou o transporte marítimo, melhorou, né? Para trazer o carvão do sul, que é a maior reserva de carvão do Brasil é em Santa Catarina. Equipou a estrada de ferro central do Brasil para trazer o minério extraído de Minas Gerais, onde foi criada a Companhia Vale do Rio Doce, a maior mineradora do Brasil e do mundo, vendida no governo Fernando Henrique. A Companhia Siderúrgica Nacional, ela também faz chapas de aço que podem ser vendidas aí para outras indústrias e serem transformadas em produtos, tá certo? Então é o que o Vargas chamava de indústria de base. Você compra um rolo de aço e faz fechadura, dobradiça de porta, prego, parafuso, martelo, ferramentas, etc.
muito famosa, era estatal, é estatal ainda, né? É uma empresa do Estado. E aí, de acordo com esse espírito nacionalista do Vargas e a formação da indústria pesada no Brasil, o Estado interveio na formação do Conselho Nacional do Petróleo, né? Ele já está vislumbrando ali também desenvolver uma base energética do Brasil autônoma, extrair petróleo. Ele já tinha essa ideia em 1938. Na verdade, isso aqui é a formação do Conselho Nacional do Petróleo, pessoal. Não é ainda a fundação da Petrobras, tá? É um Conselho Nacional que discute a utilização e extração do petróleo no Brasil, a fim de controlar o refino e a distribuição do combustível, essencial para assegurar o desenvolvimento dos transportes. É o que nós chamamos de setor essencial, que tem que estar na mão do governo para promover o desenvolvimento nacional. Aqui temos as locomotivas, trazendo aí de Minas Gerais o minério de ferro para a Companhia Vale do Rio Doce, e ela sendo embarcada nos navios, tá certo? Então, essa é a locomotiva do Brasil. O que vai desenvolver o Brasil são essas grandes empresas, indústria de base ou indústria pesada. Temos várias fases aí da Vale do Rio Doce. Hoje ela é uma empresa internacional, atua no Brasil, extrai o minério de ferro de Minas e lá do Pará, lá em cima, mas ela não é mais uma empresa brasileira. Getúlio Vargas criou em 1943 a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, a qual proporcionou aos trabalhadores diversos direitos trabalhistas. Bom, a figura do Vargas ela é muito contraditória. Muitos historiadores, professores de história, podem dar uma versão extremamente negativa do Vargas. Era um autoritário, sanguinário, perseguiu, etc. Outros vão ver Vargas como uma figura, o melhor presidente do Brasil. Por quê? Exatamente porque Vargas criou as leis trabalhistas, a carteira de trabalho, e valorizou o trabalhador. Concedeu à classe trabalhadora uma série de direitos. Tá certo? Então, Vargas ficou conhecido por um período como o pai dos pobres. Tá? Por que ele ganhou esse rótulo? Né? Ele fez a criação da justiça do trabalho, a carteira de trabalho, ele instituiu o salário mínimo, o descanso semanal recompensado. Quem é trabalhador assalariado não trabalha de sábado e domingo, mas ele ganha por esses dias, né? Então é o descanso semanal recompensado. Jornada de trabalho de 8 horas, que era uma reivindicação da classe operária, do movimento dos trabalhadores e dos sindicatos do mundo inteiro. O trabalhador ele era muito explorado, trabalhava 12, 14, 16 horas por dia, e era uma reivindicação que o trabalhador só podia ter uma jornada de 8 horas, era o ideal. Vargas concedeu essa reivindicação e fez a regulamentação do trabalho feminino. Até então a mulher não podia trabalhar, só o homem trabalhava, né? Então ele vai promover aí alguns desses direitos e benefícios. É direito, né? Benefício não. É um direito da classe trabalhadora, porque aí ele forma a sua base de apoio. Grande parcela da sociedade, 90%, adora Vargas. Vargas é uma figura querida, é uma figura popular. E ele tem carisma, né? Ele sai às ruas, ele enche estádios para discursar e o povo grita o seu nome. Os trabalhadores gritam o seu nome, né? Ele é o grande salvador da pátria. Ele consegue articular isso, né? É o primeiro presidente que utiliza do populismo, né? Dos anseios e dos desejos da classe popular, da trabalhadora, né? Da maioria da população. Ele dá o que as pessoas querem para ser aceito, né? Na verdade, o objetivo é esse. O governante ele tem que promover o bem-estar social, certo? O Vargas faz isso em certa medida e ele é aceito, valorizado e defendido por essa população. Olha lá, ó. Conseguimos ler nesse cartaz que está dizendo, ó, Getúlio criou o salário mínimo, Getúlio saberá elevá-lo, ou seja, dar o reajuste. Então, olha o nível de confiança que a sociedade brasileira tem no seu governante da época.
Olha o trabalhador. O trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. Não importa que seja um regime autoritário, uma ditadura. O trabalhador é respeitado. Ele tem bom salário. Ele tem os seus direitos garantidos pelo governante. Tá? Então não basta ser autoritário. Tem que satisfazer as necessidades da grande maioria. E é o que Vargas faz. Ele faz isso no seu discurso. Quando ele discursa, ele diz: povo brasileiro, eu amo esse povo, né? O Maluf aprendeu com ele também. Então ele enaltece a importância dessa classe trabalhadora. Vocês são o futuro do Brasil, etc. Todo aquele discurso populista para o povo, tá certo? Aí temos uma representação do período do petróleo, a criação do Conselho Nacional do Petróleo. O petróleo é nosso, ele vai investir muito. Olha lá, a criação da Petrobras, na verdade, vai acontecer lá em 1951. Vamos lá. Os nacionalistas, aqueles que, na verdade, defendem o país, né, e as riquezas do país, a partir de 47, começaram a defender a criação de uma companhia petrolífera estatal, ou seja, do Estado brasileiro, do Brasil. No fim de 51, de volta à presidência, isso é um outro período do Vargas, em que ele sai no fim da Segunda Guerra Mundial e depois ele volta eleito pelo povo depois de um bom tempo, de 51 a 54. Mas isso é uma outra história. Aqui é só para a gente perceber aqui, os feitos do Vargas. Em 51, de volta à presidência, depois do mandato de Dutra, Getúlio enviou ao Congresso Nacional o projeto 1516, que previa a criação de uma empresa petrolífera de capital misto com controle majoritário do Estado. Ou seja, o Vargas cria uma empresa de capital misto, mas de controle majoritário na mão do Estado. E o Estado significa o povo brasileiro, para que ninguém possa vendê-la. Conseguiram vender agora uma riqueza do Brasil. Uma empresa que gerava lucro e riqueza para o Estado brasileiro, venderam justificando que a empresa era um ninho de corrupção e para roubar dinheiro, etc. Né? Na verdade, eu sempre digo, se tem alguém roubando das empresas nacionais estatais, que prenda o ladrão. Você não vai. Se um ladrão entra na sua casa, você vai fugir da sua casa e deixar o ladrão tomar conta? Foi o que fizeram aqui. O ladrão está roubando, vamos vender a empresa. Vou vender minha casa porque ela foi invadida. Eu não vou prender o ladrão. Né? Na época, o Vargas proibia. Ele fez um modelo para que a empresa de petróleo e o petróleo ficasse na mão do Estado para promover o desenvolvimento nacional. Aí é uma foto clássica, né? Ele molhando ali a mão no petróleo, mostrando que o Brasil teria a sua fonte energética garantida pelo Estado. A parte que nós já falamos, vamos ressaltar, né? Não foram só flores. Antes de começar a falar da questão da repressão, na verdade o Vargas vai dar aqueles direitos trabalhistas para ter o apoio da população, pessoal. Ele tinha muitos outros políticos no finalzinho que não concordavam aí com a sua política. Ele conseguiu chegar na presidência através de um golpe, tinha prestígio, e aquela oligarquia paulista, né, que foi tirada do poder, não engoliu Vargas e a todo momento estava ali lutando para voltar ao poder. Então ela fazia ataques ao Vargas, acusando ele de diversas coisas, de ser ditador, etc. Mas, de todo modo, ele promoveu um desenvolvimento e uma melhoria econômica no Brasil daquele período. Junto com essa política autoritária, o Vargas, vai promover aí um controle de repressão. Ele vai criar o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Como funcionava esse departamento? Para garantir o funcionamento do novo regime autoritário, foram criados instrumentos de controle e repressão. Inicialmente destacou-se o DIP, encarregado do controle ideológico. Para tanto, exercia a censura dos meios de comunicação, imprensa, rádio e cinema, através dos quais inoculava na sociedade o medo do perigo comunista, que sustentava o clima de insegurança
que justificara o novo regime. Ah, o Vargas é ditador, mas eu tenho que ficar aqui porque se eu for embora, os comunistas irão invadir. E na verdade não existia esse perigo comunista, tá certo? Ele, como ele diz aqui no texto, inoculava, né, na sociedade, introduzia departamento encarregado do controle ideológico. Ele colocava na ideia na sociedade de que havia um temor, né, de uma invasão comunista, e ele era o protetor do Brasil, tá certo? Os jornais não podiam falar mal do seu governo, aí tem uma charge representando isso, não tinha nada de notícia no jornal, era só puxar saquice, nada de críticas. Além disso, todo o DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, trabalhava nessa imagem sempre favorável do presidente, falando dele sempre como um homem bom, e como esse fim foi instituída a Hora do Brasil. A Hora do Brasil é um programa de rádio do horário obrigatório. Ele existe até hoje para dar os informes da presidência, o que o governo federal anda fazendo, tá certo? E na época ele dominava, né? A Hora do Brasil era 1 hora de rádio falando das benfeitorias do governo. Naturalmente, a intolerância pela difusão de informações era a base do novo regime, ou seja, não havia outra emissora de rádio ou qualquer outro meio de comunicação para fazer oposição ao Vargas, então era só pontos positivos, tá certo? Qualquer posição ideológica era duramente reprimida, a exemplo do confisco do Jornal do Estado de São Paulo, que quando falou mal do Vargas ele mandou fechar, né? Aqui temos comemorações. Uma multidão comparece à manifestação promovida pelo DIP, 9 de novembro de 40, na esplanada do Castelo, no Rio de Janeiro, pelo 10º aniversário do governo de Vargas. À época, a sede do governo era no Rio de Janeiro. Aqui temos uma charge representando o Estado Novo. Qualquer problema, você não viu nada, não ouviu nada e não fala nada, certo? Vargas usou muito a polícia secreta, que reprimia os partidos políticos de ideologia contrária, que alargou seus horizontes através da oficialização e aumentou o papel da polícia secreta. Tal como nos regimes totalitários da Europa, a polícia secreta se especializou em práticas violentas, reprimindo com torturas e assassinatos os indivíduos considerados nocivos à ordem pública, ou seja, aqueles que falavam mal do governo Vargas eram perseguidos, mortos e torturados. Torturados e mortos, né? Porque depois de morto não dá para torturar. Tínhamos a Polícia Especial, criada no Estado Novo por meio do Departamento Administrativo do Serviço Público, o conhecido DASP, e algumas das grandes figuras famosas que foram perseguidas no governo Vargas, certo? Temos aí o Luiz Carlos Prestes, o grande líder comunista, casado com a Olga Benari. Nós temos um filme brasileiro chamado Olga, que conta a história da Olga, né? O Vargas não conseguiu pegar o Luiz Carlos Prestes, o líder comunista, mas ele prendeu a sua mulher. Vargas, para se vingar, mandou a Olga pro Hitler. Falou aí, achei uma judia aqui no Brasil, faz o que você quiser. Mandou ela para a Alemanha e ela morreu na câmara de gás. Jorge Amado, uma outra figura literária, escreveu vários livros de literatura no Brasil, também é referência para novelas da Globo, né, de Jorge Amado, baseado nos livros de Jorge Amado. Também foi perseguido e preso pelo governo Vargas. Graciliano Ramos, um grande literário, Vidas Secas, cai em concurso, né, escreveu um livro quando estava preso, Memórias de Cárcere, Graciliano Ramos, muito famoso, literário brasileiro. Plínio Salgado, que era o apoiador de Vargas, o líder dos integralistas, os fascistas de verde e amarelo do Brasil na época,
exigiu de Vargas, né, começou a pressionar Vargas, etc. Vargas governava sozinho, ele não cedeu nem para os integralistas, nem para os comunistas, prendeu até o seu apoiador, né, o Plínio Salgado. Raquel de Queiroz, uma outra literária, famosa, né, eu conheço um livro dela, o 15, mas ela tem muitos outros, e Monteiro Lobato também foi perseguido pelo governo Vargas, tá certo? Então qualquer um que representasse uma ameaça ou críticas ao governo autoritário de Vargas era perseguido e preso. Estabeleceu-se o estado de emergência, que ampliava ainda mais os poderes do presidente, admitindo que o Estado entrasse à força nas casas, prendesse indivíduos supostamente desfavoráveis à forma de governo e os banisse do país. A pena de morte passou a ser o castigo para crimes considerados políticos. Então, tínhamos a pena de morte no período do Estado Novo, mas isso não era para bandidos, assassinos, estupradores, pedófilos, etc. Tá? O castigo de pena de morte era para aqueles que não concordavam com o governo, eram críticos ao governo. As forças policiais se fortaleceram, principalmente a Polícia Especial, onde Filinto Miller, o chefe, era bem conhecido pela sua violência. Então a polícia aí foi gradativamente, cada vez ficando mais violenta no governo Vargas. O controle dos sindicatos. A preocupação do novo regime era neutralizar e anular a influência política do operariado, fazendo os trabalhadores ligarem-se aos sindicatos, e esses sindicatos eram submetidos ao governo de Vargas, não eram sindicatos independentes, eram os chamados sindicatos pelegos, né? Sindicatos vendidos, submissos às ordens do presidente. O princípio norteador dessa política trabalhista foi a concepção corporativa do fascismo, ou seja, o Vargas se baseou no fascismo italiano, que consistia na negação da luta de classes e na afirmação na colaboração entre elas. Então, o Vargas tinha que abafar essa coisa de, olha, os trabalhadores estão contra a burguesia, que a burguesia e os patrões ganham dinheiro e exploram o trabalhador. Ele tinha que acabar com essa contradição. Então, ele permite aí a criação de sindicatos, que é uma espécie de obediência do trabalhador ao sindicato. Imagina, sindicatos independentes faziam greves. Esse sindicato aqui, criado e autorizado pelo Vargas, não faziam. Todos os conflitos entre patrões e empregados eram resolvidos pelo Estado sem greve. Trabalhadores sindicalizados, trabalhador disciplinado. O trabalhador perdeu, ele acabou com aquela coisa da luta do trabalhador pela reivindicação de direitos, né? Até porque o Vargas fez um pacotão, entregou uma série de direitos, exatamente para que não houvesse oposição dos sindicatos e da classe trabalhadora ao seu governo. Se houvesse conflitos e greves, manifestações da classe trabalhadora contra Vargas, ele não poderia perseguir. Não dá para matar todo mundo, bater. Isso faria muito mal à sua imagem. Então ele faz um acordo. Ele dá direitos para manter um cala-boca. Quando falamos aqui que o Vargas era conhecido como o pai dos pobres, porque deu, entre aspas, direitos trabalhistas, na verdade ele trocou. Eu vou atender aos pedidos do sindicato, da classe trabalhadora, dentro dos direitos trabalhistas que vocês estão exigindo, mas ninguém faz oposição ao meu governo. Eu dou os direitos e não tem greve. Então é um cala-boca, tá certo? Então muitos falam assim, o Vargas é o pai dos pobres e mãe dos ricos. Os trabalhadores ganharam com o governo Vargas? Sim, mas os industriais e os empresários ganharam muito mais, porque o Brasil se desenvolveu e eles ficaram muito mais ricos. Esse princípio não reconhecia, portanto, as diferenças de interesses entre patrões e empregados, colocando acima das contradições de classe o suposto interesse mais geral da nação. Por isso, pela Constituição de 37, as greves foram proibidas por serem recursos antissociais, nocivos ao trabalho e ao capital, incompatíveis com os superiores interesses nacionais. Ele conseguia abafar essa luta de classes entre
os trabalhadores e a burguesia ou os empresários, dizendo que não poderia haver esse tipo de comportamento porque isso prejudicava o desenvolvimento do país. Ah, mas eu estou ganhando pouco, o meu salário não é suficiente. Na verdade, ele reajustava, né? Mas qualquer reclamação não poderia resultar em greve. Tudo isso era resolvido com a intervenção do Estado nesses assuntos. E aí nós temos uma análise crítica sobre o Estado Novo, né? De onde surgiu essa ideia de Vargas dar um golpe no Brasil em 1937 e instalar um governo autoritário. O Estado Novo, o que trouxe de novo, né? Aí nós temos aí a inscrição da nossa bandeira dizendo ordem e progresso. Na verdade, o Estado Novo veio para fazer o progresso dentro da ordem. Qualquer reivindicação trabalhista e melhores condições de vida eram considerados bagunça, desordem. Quando o trabalhador reivindica melhores condições de trabalho, melhores salários, eles são taxados como desordeiros. Então, na verdade, um Estado novo é um Estado forte e autoritário que vai colocar nos eixos a sociedade. É um progresso dentro da ordem. Então, é um governo autoritário para fazer com que a sociedade obedeça ao governo. Um governo militar, no caso. O Estado Novo se constituiu em decorrência de uma política de massa que se foi definindo no Brasil a partir da Revolução de 30, com a ascensão de Vargas ao poder. Isso é um fenômeno que já vinha ocorrendo na Alemanha e na Itália, pessoal. Havia lá o perigo comunista, que é a força do trabalhador, né? A autonomia da classe trabalhadora, que tinha um discurso de o povo no poder, o trabalhador no poder, né? Isso ameaçava as classes, o empresariado, como vimos já em crise de 29 e ascensão dos regimes totalitários. O Vargas vem nessa mesma linha. Tenho que impor um governo autoritário, porque essa onda de movimentos comunistas, socialistas, que diz que o povo tem o direito de opinar e de concorrer às eleições e participar do governo e da política, isso é visto como um perigo para os empresários e os industriais, a elite, né, de qualquer país. Então o Vargas entra com o Estado Novo exatamente para colocar controle, né? Essa ordem é o impedimento, é o barrar desse progresso aí das classes trabalhadoras. Aí temos um cartão postal da propaganda de Vargas no Estado Novo, né? A mídia e os jornais e o rádio sempre fazendo aí uma propaganda positiva do presidente. Esse tipo de política, né? O Vargas era populista. Temos que lembrar também que o Hitler também, ele era adorado pelo povo alemão, porque ele falava em nome desses trabalhadores. O Congresso, ele é um partido trabalhista, né? Os trabalhadores da época na Alemanha, todos desempregados por causa da crise e da Primeira Guerra Mundial, apoiaram o Hitler porque ele prometia melhorias, tá certo? Então, são governantes que se voltam para as massas e falam com essa grande massa. Tipo de política voltada para as classes populares, que desenvolveu-se no período entre guerras, a partir das críticas ao sistema liberal, considerado incapaz de solucionar os problemas sociais. Lembram disso? Nas aulas de crise de 29 e ascensão dos regimes totalitários. Já que um regime democrático não dá jeito, vai haver a implementação de um regime autoritário. Nesses anos, manifestou-se na Europa e em outras partes do mundo uma crise do sistema liberal, como vimos em outros textos, sobre os impactos da Primeira Guerra e da Revolução Russa, provocaram uma crise de consciência que resultou em críticas a tal democracia. Políticos antiliberais e antidemocráticos, que é o caso do Hitler, revelavam-se extremamente preocupados com a questão social, no que se refere à necessidade de novas formas de controle das massas, com a intenção de evitar a explosão de revoluções socialistas, ou seja, as ideias marxistas que pregam, né, a ascensão da classe trabalhadora ao poder político. Isso teria que ser combatido, e o Vargas
tem essa missão aqui no Brasil em abafar, em boicotar aí essa ascensão das organizações dos operários, organização dos trabalhadores, ao poder político. Getúlio Vargas reúne-se aí com o seu ministério em 42. Uma das soluções propostas era o controle social através da presença de um Estado forte, comandado por um líder carismático. Então o Vargas ele é carismático, ele é querido pela sociedade, capaz de conduzir as massas no caminho da ordem. Ele ganhou a confiança da classe trabalhadora, da grande massa, e conseguiu conduzir o país sem que houvesse revoluções socialistas. O sucesso das experiências italianas e alemã, o fascismo e o nazismo, serviram de inspiração para as reformas políticas que ocorreram no Brasil e na Argentina. Controlar os trabalhadores dentro de um discurso autoritário e que valoriza, supostamente valoriza o trabalhador e coloca ele como um protagonista, mas só no discurso, pessoal. O Hitler também valorizava o povo alemão, trabalhadores alemães, etc. Vocês representam a força desta nação, etc, etc. Mas não havia uma participação direta no governo. Aqui manifestações pelo Dia do Trabalho, realizado durante o Estado Novo, em 1943. Como hoje, na verdade não é Dia do Trabalho, é Dia do Trabalhador. Dia do Trabalho é todo dia, para alguns, para a grande maioria. Essa descaracterização desse dia de luta, O Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, é um dia que os trabalhadores do mundo inteiro, é um feriado nacional, internacional, mundial, que reúne os trabalhadores do mundo inteiro para reivindicar e fazer uma revisão aí da condição dos trabalhadores na luta por direitos, etc. Tá? Então o Vargas faz aqui manifestação do Dia do Trabalho. Não tem mais luta de classes, não tem reivindicação. Aceita o governo e ele dita as regras. O Estado Novo consolidou-se então a partir de um golpe de Estado sem qualquer participação popular. O povo era elogiado, mas ele não tinha representação ou participação popular. Os representantes do poder buscavam legitimar o governo por meio de apoio da sociedade, com o uso de propaganda, veiculados nos meios de comunicação, voltada para essas classes populares, visando seu controle em novas bases. O governo fez com que o povo aceitasse a centralização política como sendo a melhor maneira de defender o país do comunismo. Então, olha pessoal, estamos fazendo tudo isso porque o comunismo é uma coisa ruim. É uma ideologia que prega o trabalhador no poder, o povo no poder. Na verdade, as pessoas não sabiam disso na época. Eles vendiam o comunismo como uma coisa ruim, uma outra coisa. As pessoas não sabiam o que eram. Até hoje, muitos não sabem o que significa comunismo. Comparam o comunismo como sendo uma coisa generalizada, como aconteceu na União Soviética de Stalin, um dos maiores assassinos da história, carniceiros. Aquilo não é comunismo. Nós temos que ver o que é o comunismo no marxismo, tá? Toda a ideologia original. Enfim, isso serviu para controlar as massas populares dentro de uma nova ordem, tá certo? Então é isso, pessoal. Vargas é uma figura aí extremamente contraditória, popular. Como eu disse antes, é um dos governadores mais importantes do Brasil, tá certo? Uma das maiores figuras dentro da presidência do Brasil, por essa característica dele. Apesar desses problemas de autoritarismo, etc., era um sujeito, na verdade, nacionalista, patriota, defendia os interesses nacionais e as riquezas que o Brasil tinha. Não é como hoje, patriotas e nacionalistas disfarçados que vendem o Brasil aí com essa máscara aí de patriotismo, Na verdade é mais do mesmo, tá certo? Então, apesar dessa questão contraditória, Vargas ele é tão patriota aí porque os Estados Unidos fez questão de tirá-lo em 45.
Falaram: olha, Vargas, você é um ditador, assim como outros governos na Europa, como o Hitler e o Mussolini na Europa, nós tiramos porque eles eram ditadores, você também terá que sair. Na verdade, porque o Vargas não aceitava a dominação dos americanos do Brasil. E eles queriam que Vargas tirasse, porque Vargas era um empecilho para o domínio econômico do Brasil por parte dos americanos, né? Ele era um incômodo, era um cara casca-dura, era ruim de negociar, ele negociava a favor do Brasil, né? Os outros governantes não tinham a mesma inteligência e patriotismo, nacionalismo do Vargas, venderam o Brasil, tá certo? Então ficamos por aqui, pessoal. Vamos aí aumentar o nosso conhecimento histórico do período através da leitura do nosso texto e as atividades que faremos na sequência. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.